Iniciando nesse ano letivo, nossa querida irmã André vai falar a necessidade do nosso projeto. Nós estamos trabalhando com 40 crianças no momento. Vamos começar a matrícula esse mês, e no mês de março vamos estar começando aula de balé, reforço escolar, futebol, e temos a embaixada também. O nosso grande desafio com essas crianças é em relação ao transporte da professora de balé, que é aqui de Salvador. A gente tem que disponibilizar o transporte para poder vir dar aula às crianças do balé. Temos também muita dificuldade em relação ao lanche, o reforço escolar. Tudo que a gente for fazer com as crianças, a gente tem que dar um lanchinho para elas. Porque aqui no campo missionário, muitas são dificuldades dessas crianças, elas não têm nada para se divertindo. A única diversão para elas nesse momento é esse projeto que está tendo aqui em Asa Branca, em Feira de Santana. E temos também os cultos que nós fazemos 3 vezes na semana. Temos EBD infantil, EBD adulto, evangelismo, temos distribuição de sopa em 15 aos sábados. Então, muitos são os nossos desafios e nós temos que agradecer a vocês pela parceria, pela ajuda e continuaremos orando por nós. Nós queremos agradecer também a nossa irmã Nenete, a nossa irmã Rogéria, que tem feito uma lista aí para estar abençoando o projeto. E nós louvamos a Deus por essa parceria que tem nos abraçado o nosso projeto para estar abençoando vidas, acolhendo vidas, que o tráfico de droga, eles querem tomar os meninos para vender droga na sua boca de fundo, mas nós estamos lutando, levando a palavra de Deus, o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Por isso nós queremos agradecer pelo apoio de toda a Igreja Batista da Cancela Preta, nosso querido pastor Edivan. Deus abençoe, que Deus continue te usando, meu irmão, nessa obra tão linda e abençoada por Deus. Amém. Se você, depois desse vídeo, desse depoimento também, foi tocado por Deus, sentiu o desejo de abençoar, procure a irmã Rogéria, a irmã Elinete, e saiba como participar dessa lista, abençoando o missionário Marilson e sua esposa, missionários da junta, mas que tem uma preocupação muito grande com aqueles meninos ali no campo. Eles estão trabalhando para comprar um terreno, para fazer um templo batista ali, pois eles se reúnem numa casa. Tem muitas coisas em comum com o missionário Marilson, pois a obra também, que tive a oportunidade de dirigir na comunidade, numa zona rural no Giripapo, também era numa casinha, até que depois conseguimos construir o templo com a ajuda da igreja e dos irmãos. Então vamos ajudar essa obra do Reino de Deus a avançar ali em Feira de Santana. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. O Senhor ama o que dá com alegria, não se esqueça. Sem mais delongas, irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139, a exposição será neste capítulo 139, o Salmo de Davi. Esse é um salmo muito importante, pois trata de grandes pontos da teologia dos atributos de Deus. Estamos começando hoje à noite a série de exposição bíblica, que não será só ministrada pelo pastor Edivan, mas por irmãos seminaristas, teólogos, pregadores, amantes da palavra de Deus. Estaremos então dando início hoje a uma série de exposição bíblica sobre os atributos de Deus. E na teologia dividimos os atributos de Deus como atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus compartilha com o homem, como amor, misericórdia, compaixão, benignidade, amabilidade, como os atributos incomunicáveis, incompartilháveis, aquele que Deus não compartilha com o homem. E eu vou começar logo no desafio dos atributos incomunicáveis, aqueles atributos que só pertencem a Deus. E eu gostaria de falar hoje sobre a soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus encontramos mais alguns atributos, e todos sabem que o Salmo 139 é recheado dos atributos que formam, também fazem parte da soberania de Deus. Dentre outros atributos que Deus não compartilha, como a imutabilidade, como a sua eternidade, e outros atributos que só pertencem ao Senhor. Então hoje
iremos falar sobre soberania. Eu pude observar aqui na adoração, Ministério de Louvor, e em todos os hinos cantados hoje, como todas as coisas cooperam e concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. E o ministério usado por Deus aqui, cantando a soberania de Deus, os feitos do Senhor, que a salvação pertence ao Senhor, e também apresentando Jesus como centro da vida, da nossa vida, como centro da igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Mas não se preocupe, que mesmo Deus não compartilhando muitos dos seus atributos, eles agem em nosso favor. Amém, irmãos? E eu irei ler com os irmãos o Salmo 139, nesse primeiro momento, então, junto com a igreja. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento e quando eu me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examina o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes que a palavra chegue à língua, Tu, Senhor, já conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. O verso 7: para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá Tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, Tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alvorada, e se eu habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se tornaram em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para Ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são as mesmas coisas para Ti, são a mesma coisa para Ti. Verso 13: pois Tu formastes o meu interior, Tu me tecestes no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Todas as Tuas obras são maravilhosas. Eu tenho plena certeza disso. Os meus ossos não Te estavam ocultos, quando em segredo eu fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância, ainda sem forma, e no Teu livro todos os dias foram escritos. Assim, todos os dias que me foram ordenados, quando nem deles havia. Verso 17: ó Deus, como são preciosos para mim os Teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos que os grãos de areia. Se eu os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasse o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra Ti, e contra Ti se levantam para o mal. O 21: Senhor, não odeio eu os que Te odeiam? Não detesto os que se levantam contra Ti? Eu os odeio com ódio absoluto. Considera-vos verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-nos e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas eternas. Ó Deus, fala conosco. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, pois só por causa da Tua palavra, ó Deus, que estamos aqui nesta noite, que estamos de pé, que estamos vivos, pois a Tua palavra nos sustenta, nos guarda. Precisamos ouvir a voz do Senhor, pois o Senhor disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que acabamos de ver, o Salmo 139, é um texto que vai tratar sobre alguns atributos de Deus. O salmista expressando em sua oração e mostrando a aflição do seu coração, a preocupação de Davi,
e a certeza que Deus estava com ele em todos os momentos da sua vida. Esse texto, esse salmo é maravilhoso, irmãos, pois não só trata da onisciência, da onipresença de Deus, trata da infinidade de Deus, trata da eternidade de Deus, trata da soberania de Deus, trata da escolha absoluta de Deus em preservar a vida do salmista. Ele tinha plena certeza de algo que preocupa muitos de nós. Ele tinha certeza que todos os seus dias estavam anotados no caderno de Deus. Portanto, não existia ou não poderia haver inimigos ou qualquer ameaça ou qualquer circunstância que pudesse interromper o caderno, o calendário, a agenda de Deus na vida do salmista. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para afirmar e para fortalecer algumas verdades em seu coração, na sua vida, algumas certezas que talvez as dificuldades da vida colocam dúvidas, algumas certezas que às vezes algumas dificuldades da vida colocam à prova a sua fé, e você precisa se apegar a esse atributo de Deus, entendendo que Deus é soberano. Irmãos, quando falamos da soberania de Deus, precisamos entender o seguinte: que nada acontece na vida do homem, na humanidade, nada acontece na política, nada acontece no Brasil, nada acontece no mundo, se não for da permissão de Deus. O homem não pode fugir da presença de Deus. O homem não pode fugir da face de Deus. E não tem nada que ele possa fazer que faça com que ele possa se esconder de Deus, pois ele está presente em todo lugar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os justos e os ímpios. Estão por toda parte os olhos do Senhor, mostrando que nada está oculto diante de Deus. Então, eu gostaria de falar com você neste primeiro momento, sobre a onisciência de Deus. O que é a onisciência? Aquele Deus é um atributo que só pertence a Deus, que conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Ele conhece todos os pensamentos. Ele sabe o que está passando no coração de todos vocês, na mente de todos vocês nesse exato momento. De todos nós, o Senhor conhece. Portanto, irmãos, nos apegando a isso, devemos nos submeter diante de Deus, porque às vezes você nem sabe o que vai dizer. Às vezes falamos coisas e dizemos: onde eu estava com a cabeça que eu falei isso? Eu nem percebi, eu nem me dei conta. Mas a Bíblia diz que antes que venha uma palavra em nossa boca, o Senhor já conhece muito bem. Então olha comigo o verso 1 do capítulo do 139 de Salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu estás ao meu redor, sobre mim coloca a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é elevado demais para que eu possa alcançá-lo. É claro, irmãos, o próprio Senhor vai dizer que assim, em Isaías 55, que assim como o céu é distante da terra, e a mesma distância do céu para a terra, assim são os meus pensamentos dos vossos pensamentos. O homem nunca vai pensar igual a Deus, muito distante dos pensamentos do Senhor. E muitas vezes Israel foi surpreendido quando Deus mesmo diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Meus irmãos, falar de pensamentos e de fato é algo muito interessante, porque nós não sabemos o que o outro está pensando. Às vezes a pessoa está esboçando um sorriso para mim ou para você, nós não sabemos o que ela está pensando, mas Deus conhece todos os nossos pensamentos. Aqui trata do conhecimento de Deus, de um Deus que conhece todas as coisas, e antes que uma palavra venha à nossa boca, Ele já conhece. O salmista vai dizer algo interessante: tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu andar, tu conheces o meu deitar, e de longe tu conheces
os meus pensamentos. E eu queria falar sobre isso com você, lembrando que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 11:33, a profundidade das riquezas, do saber e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos, dizendo ali no cântico do apóstolo Paulo em Romanos 11, que a Deus toda honra e toda glória, pois é profundo demais os pensamentos do Senhor, é profundo e elevado demais os pensamentos de Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa assim, para fortalecer a tua fé, para fortalecer a tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, às vezes ficamos tão tristes com o que os outros pensam de nós. Quando alguém esboça o pensamento que tem a nosso respeito, isso nos entristece demais. Mas eu quero dizer para você que não importa o que os outros pensam sobre você, o que importa é o que Deus pensa sobre você. O que importa não é o que você pensa sobre si mesmo, porque também isso dá lugar para arrogância, para soberba, onde muitos, o que importa é o que eu penso sobre mim. Também não, você pode estar totalmente equivocado a respeito dos seus próprios pensamentos ao seu respeito. Talvez você seja justo aos seus próprios olhos, talvez você seja humilde aos seus próprios olhos, talvez você seja bom aos seus próprios olhos, talvez você seja melhor do que o outro aos seus próprios olhos, talvez você seja bom aos seus próprios olhos pela sua condição acadêmica, pelo seu poder aquisitivo. Mas eu quero te dizer uma coisa, a soberania de Deus é para humilhar o homem, mostrando o seu lugar de insignificância, mostrando para o homem que ele não é especial, mostrando para o homem de fato que ele não é melhor do que o outro, mas que existe um Deus que é maior do que tudo e do que todos, que tem um pensamento muito elevado ao meu e seu respeito. O Deus que resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A Ele toda a honra e toda a glória, pois Deus conhece todas as coisas. Toda palavra, antes que saia da nossa boca, o Senhor já conhece. O Senhor conhece a palavra quando ela chega à nossa língua. Isso, de verdade, irmãos, deveria nos assustar. Isso deveria provocar temor em nosso coração, pois a soberania de Deus, de fato, é para mostrar quão grande é o nosso Deus. E o salmista faz questão disso. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu conheces o meu deitar, o meu levantar, Tu sabe de tudo. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, o Senhor já conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu te faço uma pergunta neste momento. Se você sabe que o Senhor sabe de todas as coisas, se você concorda comigo nesta palavra que Deus conhece o teu pensamento, e antes que a palavra chegue na sua boca, talvez o que você está pensando agora deveria te assustar. Talvez os maus pensamentos deveriam te atormentar e você se submeter a Cristo, entendendo que o Senhor conhece todas as coisas, até aquilo que não dizemos, o Senhor conhece. Ele conhece o que passa em nossa mente. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Aqui trata, sim, do conhecimento de Deus, mas trata também, a própria teologia vai mostrar isso, que o homem só conhece de Deus aquilo que ele decide revelar, aquilo que ele escolhe mostrar. O homem consegue então saber sobre Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ó profundidade das riquezas do saber e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Você deve acalmar o seu coração diante de Deus. Você deve confortar a sua fé em Deus nesta noite, dizendo: Senhor, mas ainda assim Tu me sondas e me conheces. Pois aquele que sonda e conhece o meu e o seu coração, ele pode pegar e nos direcionar hoje, se há algum caminho mau, se há alguma intenção má em seu coração, se há algum plano ruim em seu coração. O Senhor pode converter a Jesus Cristo nesta noite. Essa foi a oração do salmista: sonda-me, Senhor, e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau. Se houver, guia-me pelas veredas eternas, guia-me pelos caminhos eternos. O Senhor te trouxe nesta noite para converter os teus pensamentos à soberania de Deus, para converter os teus caminhos a Deus, pois no próprio Isaías 55 o Senhor vai dizer: deixe o ímpio o seu mau caminho, deixe o perverso o seu caminho e se converta ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Com Ele habita o perdão, com Ele habita outro atributo chamado misericórdia, graça, amor, no qual eu e você podemos
Deus os nossos maus pensamentos. Não adianta tentar esconder, não adianta fingir que não está pensando isso. Você precisa lançar os maus pensamentos diante do Senhor, pedir perdão. Talvez tenha um pecado planejado para amanhã em seu coração. Lance diante de Cristo hoje todo o caminho mau. Talvez você planejou em um lugar que sabe que não agrada a Deus. Talvez você tenha algo planejado para fazer que não é da vontade do Senhor, mas já está arquitetado, planejado em seu coração. Eu te digo, Ele já prescrutou teu coração e Ele sabe todos os caminhos maus. Portanto, lance sobre Ele e peça para que Ele te guie pelas veredas da justiça. Sim. Planejamos o mal a todo momento. Um saudoso professor meu de teologia sistemática, Bruno Roa, eu não sei, não lembro qual foi a fonte, mas eu sei que não era dele. Ele dizia para nós, alunos de teologia sistemática: você não pode impedir que os pássaros voem sobre vossas cabeças, mas vocês podem impedir que eles façam ninhos em vossa cabeça. O que isso quer dizer, irmãos? Que muitas vezes não conseguimos impedir o pensamento mau que chega à nossa mente, mas no nome de Jesus podemos repreendê-lo. E ainda que a nossa carne, ainda que a nossa vontade deseje muito isso, podemos submeter a soberania de Cristo com temor em nosso coração, dizendo: ninguém sabe o que eu estou pensando, mas Ele já conhece, porque antes que a palavra venha em minha boca, Ele conhece o meu deitar e o meu levantar, e de longe Ele já sabe o que eu estou pensando. Esse é o nosso Deus, Ele é soberano, Ele está sobre tudo, sobre todos, Ele está assentado em um alto sublime trono, e Ele conhece o meu e o seu pensamento, o meu e o seu coração. Amém. Glória a Deus. O salmista diz: tal conhecimento, verso 6, é maravilhoso demais para mim, é elevado demais para o meu poder cognitivo, é elevado demais para eu poder alcançar. Nem toda a minha inteligência, nem toda a ciência, nem um mestrado, nem um doutorado, nada, nem um PhD pode me conferir um pensamento mais elevado da pessoa de Deus se Ele não decidir se revelar. Se não for da vontade do Senhor se revelar. Não tem faculdade, não tem conhecimento, não tem riqueza, nada pode me levar a águas mais profundas. E o Senhor, quando quis levar Ezequiel em águas mais profundas, simplesmente Ele diz: e aquele homem me pegou e me levou, o anjo do Senhor, e fez com que ele andasse, e as águas bateram nos seus tornozelos. Depois Ele mediu umas 1000 côvados e me levou, e então as águas bateram em meus joelhos. Depois Ele mediu umas 1000 côvados e Ele me pegou e me levou, e as águas batiam em meus lombos, e depois só podia atravessar a nado. E Ele diz: filho do homem, então Ele compreendeu que as profundidades das riquezas e do conhecimento de Deus são muito mais profundas do que aquilo que Deus decidiu revelar para nós. Isaac Newton, um grande matemático físico, disse: o que eu conheço é uma gota, o que eu desconheço é um oceano. É justamente isso, irmãos, mas a gota que conhecemos sobre o Senhor é até elevado demais para a nossa compreensão. Mas vivemos numa geração, irmãos, e isso está no coração do homem desde a queda, que acha que pensa como Deus. Tem pessoas que acham que pensam melhor do que Deus, quando na verdade não pensam nada, não sabem o que é melhor. Pois há caminhos que para o homem parecem serem bons, tudo indica que é bom, está dando tudo certo, mas o fim dele é a morte, e o Senhor sabe disso. E muitos estão trilhando num caminho que parece ser bons, porque está dando resultado, mas o fim é a morte. E o Senhor, em sua soberania, em sua onisciência, Ele já conhece e já sabe o fim de todas as coisas. Vamos imaginar as linhas da vida, as escolhas que um homem pode fazer, não é verdade? E discutindo teologicamente, um papo muito saudável com o seminarista Anderson, nós falamos um pouco sobre o livre-arbítrio e sobre a liberdade de escolha do homem. Então, assim, você tem a liberdade de escolher, sim, em qual caminho você deve seguir. Ok, Deus não vai te proibir, Deus não vai te impedir. Só não chame isso de livre-arbítrio, porque se no fim é a morte, você não pode escolher um caminho que é de morte e no final decidir não morrer por ter escolhido aquele caminho. Pois no próprio Deuteronômio, o próprio Moisés vai dizer: eis que sou testemunha diante de vós no dia de hoje. Aqui é o caminho da vida e aqui é o caminho da morte. Aqui, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, o deserto será manancial. Os teus inimigos irão contra ti por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão.
você será por cabeça e não por cauda. Mas se você escolher o caminho de cá, ele vai dizendo: maldito serás no campo, maldito será por não obedecer à lei do Senhor. Então Moisés vai dizer: e coloco diante de vós dois caminhos, o da vida e o da morte. Escolhe, pois, o da vida e vivereis. Se escolher o da morte, morrereis. Pois Deus sabe de todas as coisas. Só que o caminho da morte é mais ilusório do que o caminho da vida. O caminho da morte nos proporciona muitas coisas e prazeres e alegrias momentâneas que confundem a nossa mente, mas o fim é morte. O fim é morte. E pior, a morte espiritual, a Thanatos, a separação do homem com Deus, a morte espiritual, quando o homem peca contra Deus. Então ele diz: tal ciência para mim é maravilhosa. E Davi em alguns momentos tentou alcançar o conhecimento de Deus, e ele afirma: é demais para mim. Um dia Davi desejou saber qual seria o seu último dia de vida, e ele diz no Salmo: Senhor, me faz saber o último dia da minha vida, para que eu não viva me gloriando. Porque às vezes, irmãos, e Tiago vai dizer isso, nos alegramos tanto, somos tão prepotentes com o dia de amanhã, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu tenho planejado depois disso. Se Deus permitir, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou deitar, dormir e acordar. Amém, meus irmãos? Se for da vontade de Deus, submeta os seus planos, os seus pensamentos, a soberania de Deus, dizendo: se Deus permitir, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Tiago nos ensina essa pérola, o Provérbios do Novo Testamento, que é a carta de Tiago. Podemos observar claramente o conhecimento de Deus. Portanto, eu quero te dizer que todos os teus pensamentos estão desnudos diante de Deus nesse exato momento. Sim, todos os teus pensamentos estão diante de Deus. Se já estão diante de Deus, é melhor entregar para Ele, não é verdade? Se Ele sabe tudo que eu penso, você conhece o meu coração, você conhece o meu pensamento, então eu devo submeter a Deus. Amém? Amém. Coloque e leve cativo, ou peça ao Senhor para levar cativo o teu pensamento à pessoa de Jesus Cristo nesse exato momento. Pois Ele tem um outro atributo, que por mais ruim, perverso que seja o teu coração, Ele tem misericórdia, compaixão, e Ele pode converter os maus caminhos do nosso próprio coração, que não é esse músculo que bate aqui no lado esquerdo. O coração, tanto para o judeu, e na verdade a sede das nossas emoções não está aqui no peito, nesse músculo, mas é no pensamento, no psique, na mente, onde tudo acontece. Devemos submeter todos os caminhos do nosso coração a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E eu arrisco dizer para você, confiante na palavra do Senhor, por mais perverso que seja esse pensamento ou esses pensamentos, coisas ruins talvez possa, estar atormentando a sua mente. Pensamentos de complexos de inferioridade, pensamentos de incapacidade, esse você deixa, porque a capacidade só em Deus, pois só Ele pode todas as coisas. Mas todo o sentimento negativo, ruim, que talvez um dia alguém também possa ter feito você pensar, talvez durante muito tempo você ouviu tantas coisas ruins, que você começou a pensar e acreditar nisso na sua própria vida. Vocês ouviram tanta palavra negativa, tanta palavra de maldição, mas o Senhor diz para você nesta noite: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. E o pensamento de Deus, irmãos, é bom, porque com Deus não habita o mal, Deus não pensa o mal. Então o pensamento de Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é amor. O que experimentamos, irmãos, não passa de consequência dos nossos atos. Afinal de contas, a palavra de Deus vai dizer: de que se queixará o homem? O homem é reclamão, é cheio de queixumes. Mas de que se queixará o homem, senão dos seus próprios caminhos? E nós sabemos que muitos sofrimentos que estamos enfrentando, e se porventura você está sofrendo hoje por alguma coisa, você sabe que a maioria dessas coisas, por que não dizer todas, foram consequências das suas próprias escolhas. É porque na hora de escolher a gente bota o nome de Deus na frente, diz que Deus que mandou e Deus que disse, e na verdade Deus não disse nada, era o desejo do nosso coração. Muita gente dizendo que Deus mandou, quando Deus não mandou. Quer saber se Deus mandou ou não?
Vai para a palavra, confere na palavra. Quer saber se é de Deus ou não? Olha para a palavra, para depois não sofrer e dizer que Deus te enganou. Ah, porque Deus falou comigo através de confere na palavra. Se Deus falou com você através de uma irmã, de um irmão, que não está na palavra, que não está nos pré-requisitos da palavra, nos princípios da palavra de Deus, eu afirmo a dizer, por mais que você tenha se agradado do que ouviu, Deus não falou nada para você. Pois Deus não tem nada a nos dizer além do que a Bíblia diz. Não tem nada que Deus esqueceu de me dizer, ou de dizer para nós, que não esteja registrado na sua palavra. Pois temos tudo o que precisamos saber, e mesmo assim não conseguimos saber tudo sobre Deus, mesmo lendo a Bíblia inteira várias vezes. Então saiba, meu irmão, minha irmã, falando aqui do atributo que compõe, que faz parte da soberania de Deus, que é a sua onisciência, que Ele sonda e que Ele te conhece. Eu não te conheço o suficiente. O teu namorado não te conhece o suficiente. A tua esposa, o teu esposo não te conhece o suficiente. Pois, na verdade, o outro só sabe sobre nós aquilo que decidimos mostrar. Essa é a verdade. O outro só sabe de nós aquilo que a gente decide mostrar. Mas Deus nos conhece. Deus nos sonda. E de longe, Ele sabe o que nós pensamos. Você nunca conheceu alguém assim não, né? Que está vindo a pessoa de longe e você está dizendo, lá vem, olha. E está aqui. Até a pessoa chegar, você já falou 1 quilo daquela pessoa. Quando a pessoa chega, que bênção, meu amigo! Né? Tem lá o coxinha lá no... Né? Coxinha é um fantoche que está vindo um amigo lá e diz assim, coxinha, você me empresta aí o dinheiro para eu pagar minha luz? Aí ele diz assim, homem, se eu tivesse eu não te emprestava não, eu te dava. Tu é autarquia, tu é meu copo de água gelada no deserto, tu é meu caminhão carregado de tijolo branco. Aí ele diz, olha, se o rapaz da luz cortar a minha luz, você diz que eu já fui ali providenciar o dinheiro para pagar. Ele, grande Marinelson, pode deixar. E aí quando os rapazes da luz chegam, onde é que Marinelson mora? Ele, Marinelson gato? Esposa de Maria Gato, seus filhos são gatinhos? Aí o rapaz, aquilo não paga ninguém, aquilo é um caloteiro. Não é Doquinha, o Doquinha fica do lado só concordando que para todo coxinha tem um Doquinha que fica, é assim, só confirma. Ele só existe para confirmar. E aí os rapazes dizem, não, mas eu não tenho nem um alicate ali, esse serve. Esqueci a escada, ele tem de bobeira, sobe no meu pescoço e corta logo essa luz. Quando o Marinelson chega, o coxinha diz, Doquinha, não foi Doquinha, eu me embolei aqui com os ombros para não cortar a tua luz. E foi solto para tudo que é lado, não foi Doquinha? Doquinha disse, foi sim. Ô Marinelson, sinto muito, cortaram tua luz. Os pensamentos de Deus a nosso respeito é sempre de paz, de bênção. São sempre pensamentos positivos para nos tirar das trevas, para nos tirar do abismo, para nos tirar do labirinto. Sabe qual é o pensamento de Deus para você? É para te tirar da tristeza. Os pensamentos de Deus é para te tirar da solidão, é para te tirar do labirinto que se encontra a sua alma. Os pensamentos de Deus são os melhores para mim e para você. Precisamos ter convicção disso, não importa o que pensam de nós. E muitas vezes nem sabemos o que os outros pensam de nós. Eu postei uma frase um dia desse que o pastor não pode postar muita coisa não, porque tudo é indireto. Então às vezes eu sinto vontade, mas alguém pode acabar achando que é, e às vezes nem é. E tinha assim, às vezes Deus tira pessoas do seu caminho, já viu? E você nem entende por quê, do nada. E aí o autor da frase diz, é porque às vezes Deus ouve conversas que você não ouve. Meu Deus. Deus afasta pessoas de você e você está lamentando. Fulano sumiu, fulano nunca mais me procurou. Ele não te procurou porque não está precisando de você. Quando estiver precisando, vai saber de te encontrar. E às vezes Deus separa e tira pessoas do nosso caminho porque Ele ouve conversas que ninguém ouve. Na própria sedição de Arão e Miriam, quando eles juntos dizem assim, não, peraí, Miriam que promove. Arão, vem cá, por que Deus só fala com Moisés? Deus também não pode falar com a gente? Então, Moisés nem sabia, irmãos.
Moisés não ouviu a sedição de Miriam. Não quero entrar no ponto da sedição, mas eu quero entrar no ponto da onisciência de Deus para você entender. Eu não quero entrar aqui de rebelião, de líder, nada disso não. Eu quero falar para você que Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu a conversa de Arão com Miriam, olha só, e feriu Miriam de lepra, porque ela incitou seu irmão contra Moisés, que também era irmão. Eram 3 irmãos, Moisés, Arão e Miriam. E ela com o irmão dizendo, Moisés se acha, né? Só porque Deus fala com ele. E a Bíblia diz que Deus ouviu a conversa de Miriam com Arão e feriu Miriam de lepra. Depois Moisés tem que orar para tirar a lepra de Miriam e ela voltar para Arraial. É porque Deus ouve conversa que ninguém ouve. Os homens pensam coisas cruéis a nosso respeito, e às vezes é até pior do que o que eles pensam, como disse hoje, eu falei isso de manhã. Mas o que importa mesmo é o que Deus pensa a nosso respeito. O que importa mesmo é você saber que o Senhor te conhece, e que você pode lançar tudo sobre o próprio Deus diante de Cristo. Amém? Eu quero falar agora sobre a onipresença de Deus, mostrando que Ele está em todo lugar, mostrando para você que nos momentos mais difíceis da sua vida também você precisa saber que você não está só, que Ele não só pensa, não só sabe o que pensamos, mas não podemos fugir da sua face, da sua presença. Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Olha o verso 7 comigo. Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, verso 10, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita, a tua destra me sustentará. Se eu disser que as trevas me cobriram, ele vai dizer, as trevas e luz são para ti a mesma coisa. Para Deus tanto faz. Trevas e luz para Deus é a mesma coisa. São as mesmas coisas, pois Deus consegue contemplar todas as coisas. Ele está em todo lugar. Sim, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O universo não passa de uma bolinha de gude na palma das suas mãos. Ele conhece e sabe todas as coisas. Ele não está dentro do universo. Ele não está dentro das galáxias. Ele está fora, mas Ele é eterno. Ele está fora. Ele contempla todas as coisas. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que Ele sabe por onde você anda, Ele está e está em todos os lugares e contempla todas as coisas. Pois nada, nem ninguém pode fugir da tua presença. Então, nos lugares mais ruins, nos lugares mais depravados, mais promíscuos, Deus está. Deus não se agrada, Deus não habita naquele lugar, mas todas as coisas estão diante e patentes diante dos seus olhos. Por isso que nós afirmamos a onipresença de Deus. Não que Deus compactua, mas a triste realidade é que muitos dizem ter a presença de Deus e vão para lugares que Deus não entra, porque a sua santidade não permite, porque Deus é santo. Não tem como. Você está com Jesus para vir para a igreja e está em lugares que Deus não está. Repense sua vida. Se converta a Jesus de uma vez por todas. E o teu coração não vai querer te levar mais para lugares onde Deus não está. Não passa de um sinal de que você não nasceu de novo, não foi regenerado, só foi batizado na igreja por um pastor qualquer. Porque se você é de Jesus, Ele não irá te guiar para o baile funk. Se você é de Jesus, Ele não vai te guiar para o forró, para a prostituição, para o reggae, para qualquer outra coisa. Se você é de Jesus, Ele não vai te guiar para lugares onde o nome dEle é depravado, onde o nome dEle é escarnecido, onde o nome dEle é de todas as formas pelo homem, nas práticas de prostituição, de idolatria à própria criatura ao invés do Criador. Não. O Espírito Santo pode até te levar para o deserto para ser tentado, mas Ele não te levará para lugares onde o nome de Deus de verdade não é glorificado, se não for para apresentar a glória de Deus para essas pessoas. Vemos isso em muitos cantores gospels, onde vão participar de algum evento, onde tem outras bandas, mas o contrato diz, você não pode falar de Jesus. Aí ele aceita, porque ele diz que ele
vai cantar alguma coisa light, mas ele não vai confessar Jesus. Vamos decidir uma coisa nessa noite. Se você é salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo não vai te levar para um lugar onde o nome de Deus é blasfemado, para você blasfemar junto. Se você foi salvo e alcançado por Jesus, o Espírito Santo não vai fazer você rir das coisas que Deus odeia e ter prazer nas coisas que Deus detesta. E aí você sabe se você é salvo ou não. E se você não for salvo, não for salva, hoje é dia de salvação, pois o Filho de Deus está aqui para salvar você, para converter o teu coração dos maus caminhos. Você precisa se converter ao Senhor de uma vez por todas. Dizer: Senhor, pega os maus caminhos do meu coração e converte a Ti. Pois num coração não pode habitar dois senhores, pois Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele é soberano. Pecar até pecamos, irmãos, todos os dias, pois a Bíblia diz que não tem pecado, já cometeu pecado. Mas o pecado voluntário, planejado, arquitetado, é uma prova de que você não pertence ao Senhor, pois aquele que vive pecando não é de Deus. Quer ver outra prova que você não é convertido? Se o pecado não te entristece, não te constrange. E tem gente que não tem vergonha na cara mesmo. E peca e diz assim: Ele me ama. Domingo eu estou na igreja dizendo que Ele me ama. E aí, por causa do falso evangelho, que Deus ama o pecado, mas odeia. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Porque o pecador, aquele que vive no pecado, ele está ferindo todos os dias a santidade de Deus. Eu fico triste, meus irmãos, como pastor, com muitas coisas que eu vejo, de pessoas ditas cristãs que não colocam um versículo bíblico, não colocam um trecho de uma pregação dessa no seu Instagram e no seu Facebook, mas posta foto de nudez, posta fotos sensuais, posta palavrões, posta palavras carnais, posta em festas mundanas, mas não tem coragem de gravar uns stories no culto, a palavra do Senhor sendo pregada. Mas quando está nos lugares onde o nome de Deus não é glorificado, faz questão de mostrar para todo mundo: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, vocês que praticarem iniquidade. Eu vou fazer igual o pentecostal. Se o teu irmão ficar chateado, você falar comigo depois, olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: você precisa se converter a Jesus nessa noite. Tem coragem? Isso, você precisa, eu preciso, nós precisamos todos os dias nos converter ao Senhor, pois o nosso coração nos leva sempre para lugares distantes da vontade de Deus. Mas saiba que Deus está vendo, saiba que Deus está lá, e Deus vai punir tanto quem vai quanto quem leva. Irmãos, os dias são maus, vidas estão sendo ceifadas a todo momento. O traficante não brinca de ser traficante, ele está lá para matar, ele mata. Lá no presídio, o chefão manda matar, ele não quer saber se a gente é boa, a gente põe, ele pega, leva para o tribunal do crime e mata. Se eles dão a ordem para ir para a pista matar policiais, eles descem e matam policiais. Se manda a ordem para assaltar os carros, eles descem para assaltar. E eles vêm na disposição, porque eles estão ali para isso, para matar ou para morrer. Os únicos que brincam de ser o que é são os cristãos, porque criaram um Deus Papai Noel, que tudo perdoa. Brinca com Deus, manipulam a fé, fazem o que quer, e domingo está na igreja, ouve o sermão e sai perdoado. Eu não tenho como fugir da tua presença, eu não tenho como fugir da tua face. Se eu subir ao céu tu estás, se eu for nas profundezas do mar, tem uma tradução que vai dizer até no Sheol, até na sepultura, até ali tu estás comigo. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. E se você planejou algum pecado, se você planejou em algum lugar, saiba que antes de você chegar, Deus já está, pois Ele preenche todo o espaço, todo o universo. E ainda com o seu coração triste pelo seu pecado, Ele vai estar lá vendo o que você está fazendo, mesmo virando o rosto, porque a sua santidade não permite o mal, não permite ver o pecado. Ele nos salvou para isso, para em Cristo Jesus termos a redenção e a remissão dos pecados. É disso que trata a soberania de Deus. É alguém que sabe tudo e você não sabe nada. Você pensa que sabe tudo e não sabe nada. Ele sabe de todas as coisas, inclusive do último dia de vida, meu e seu. Ele sabe como cada um aqui vai morrer. Ele sabe do que cada um aqui vai morrer.
E não tem nada que eu e você possa fazer para mudar essa realidade. Ele sabe como vai ser o fim de todos. Isso deveria te assustar. Se Jesus sabe, se Deus já sabe o meu fim, é melhor entregar o tempo de vida que eu tenho nas mãos do Senhor. Mas, irmãos, entra nessa crise comigo. Por que mesmo assim os homens não querem a Deus? Por que em busca dos seus prazeres e suas vontades, eles endurecem o coração e blasfemam, eles negam, eles não aceitam? Talvez eles ouvem um sermão como esse e estão com raiva do pregador, com raiva de ter vindo para o culto para ouvir um sermão desse. Ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como fizeram os vossos pais em Meribá, se rebelando contra o Senhor. Por que os homens não querem? Por que preferem tantas outras coisas menos a bondade de Deus? Ele diz: em qualquer lugar tua mão me guiará, tua destra me sustentará. Davi apresentando também e mostrando seu tomar as asas da alvorada e subir a escuridão, já é a mesma coisa diante de Deus. Ele diz que se for para um lugar mais longe, ou mais alto onde a águia vai, ou mais profundo do mar, ou na sepultura, em qualquer outro lugar, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, para onde eu me irei do teu espírito, para onde eu fugirei da tua face. Os homens correm de tantas coisas, mas vivem tentando correr e se esconder de Deus. É a mesma coisa que você pegar aqui, você humano, pega uma folha dessa em branco e põe uma formiguinha aqui para andar. Ela pode não conseguir, por ela ser tão minúscula, conseguir ver a infinitude ou o fim de cada caminho que ela escolher. Mas cada direção que ela escolher, você, que é muito mais elevado e maior do que ela, sabe que se ela vir por esse lado tem fogo, se ela vir por esse lado tem água, se ela vir por esse lado tem pedra, se ela vir por esse lado tem qualquer outro risco. Mas a formiga naquela folha branca infinita, na mente dela vai ser tão minúscula, ela não sabe o fim. Mas você, olhando, sabe que a direção que ela escolher, você sabe o fim que será. Assim somos nós na mão de Deus. Criaturas minúsculas, bichinho de Jacó, andando uma página, talvez toda rabiscada como essa, achando que sabe para onde está indo, e Deus sabe o fim de cada caminho que o homem escolher. Por isso que Deus não se surpreende, por isso que Deus não é pego de surpresa, mas Ele deseja, de fato, que você escolha o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, que é onde Jesus Cristo está. E esse caminho, irmão, mata a sua vontade, sufoca o nosso ego e deixa a gente chateado, porque esse caminho a gente tem que fazer o que não quer fazer, mas é esse o caminho, a renúncia, a abnegação, e a nossa carne quer uma coisa, mas por causa de Cristo a gente escolhe outra. A gente quer ir para um lugar, mas por causa de Cristo a gente vai para outro lugar, que é para a igreja. E aí você descobre que, na verdade, fazer a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Deus, nem sempre para nós. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nós, para Ele. Mas aos nossos olhos humanos, talvez nem sempre é isso. Eu queria caminhar com você no tempo que me resta, quando Ele diz: pois tu formastes, olha aqui comigo agora, a partir do verso 13: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois eu fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, eu tenho plena certeza disso. Os meus ossos estavam sendo, meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo eu fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Olha o 16: teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, meu Deus, e no teu livro todos os meus dias foram anotados em teu caderno. Sim, todos os dias me foram ordenados, quando nenhum deles havia. E aqui nós temos uma prova. O verso 17 ele diz: ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Percebe? Porque é inadmissível alguém que se diz cristão
peça Jesus ser a favor do aborto. Não me importa de que lado você é. Não me importa se você é de direita, de esquerda, de frente ou de lado. Eu não estou nem aí para a sua opinião política. Mas pelo amor de Deus, se você tem Jesus em sua vida, você não pode ser a favor do aborto, pois é uma vida sendo formada no ventre. Tem vários testes na Bíblia da nossa própria salvação, pois todos os dias foram anotados no caderno do Senhor. Todas as coisas, todos os dias foram anotados. A Bíblia é clara sobre isso. Um dia desse a irmã me falou sobre algo que surgiu até no próprio estado da Bahia, que não vai poder falar de aborto, que não vai poder falar de religião, que não vai poder falar disso, que vai ser processado, preso. E eu aqui falei, é o meu sonho ser preso por causa do Evangelho. Quero ver quem vai ter coragem de me visitar. Pois eu continuarei falando que aborto é pecado, fere a santidade de Deus. Eu continuarei falando que os céus e a terra pertencem ao Senhor. Todas as coisas pertencem a Ele, pois Ele é o Criador do céu e da terra. O mar não é de Iemanjá, como disse o pastor Alceu de Assis. As cachoeiras não é de ninguém, pertencem ao Senhor, que criou os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. E não tem nada nem ninguém. Se filmar, se pegar o vídeo, pega. Não chega nem perto do que os cristãos viveram no primeiro século por causa do Evangelho. E aí os pastores recebem um comunicado do decreto do prefeito, do governador, de não sei de quem, mas o que importa é obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer àquele que fez todas as coisas, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, pois nele eu tenho a certeza da vida eterna. Você precisa se apropriar disso, você precisa crer nisso. E o próprio salmista vai dizer, agora há pouco, antes de me arrumar para vir para o culto, um amigo em comum diz que estava, e descobriu que ele estava com Covid, e que estava preocupado com a saúde da sua filha recém-nascida. E eu, como já ia pregar no Salmo 139, não perdi a oportunidade e disse, fica tranquilo, meu amigo, pois todos os dias da sua filhinha estão anotados no caderno de Deus. Quantos nasceram que os médicos disseram que não iria nascer? Quantos estão com 30, 40 anos que os médicos disseram que não ia passar de 9, 10 anos? Eu não estou dizendo que os médicos estão errados, né? Temos aqui um médico entre nós, né? Tem que fazer a média. Não, eu quero te dizer que ainda que o diagnóstico do médico seja verdadeiro, o nosso Deus é maior e pode reverter todas as coisas. Quando você foi numa consulta, que o médico te deu um diagnóstico, um laudo, e você entrou em desespero, e depois você foi em outro e não foi nada daquilo, e você foi em outro, não fica chateado com aquele outro médico, não. Aí tem gente que não tem sabedoria, que até processar. Foi Deus que mudou o resultado, varão. Foi Deus que mudou o resultado, dá ele a honra e a glória. O homem vai buscar a resposta do homem, vai buscar a resposta do juiz, e esquece, não, ele tem razão, ele até tinha razão, mas de Twitter, de um para o outro, Deus mudou o resultado. Me lembro como hoje a menina pequenina, filha do Kleber, Ana Paula, lá em Palmares até hoje, a menina pequenininha foi diagnosticada com câncer no pulmão, e a igreja orando, e os pais desesperados, aquela menina linda, tão sábia, correndo na igreja, e a menina foi no médico, foi no outro, batia a chave, foi diagnosticada com câncer no pulmão. De repente, de tanto orar, a igreja com o coração, só de olhar a criança cheia de saúde correndo, nosso coração já ficava em pedaços, a menina tão nova. No final descobriram que não, era só uma mancha que a menina tinha no pulmão, não era nada. Poderia até ser, mas a oração dos santos, o Deus que move todas as coisas, mudou o diagnóstico, a menina está uma moça, lá na igreja adorando, seus pais adorando ao Senhor, felizes, porque Deus preservou a vida da sua pequenina. Deus pode mudar todas as coisas, irmãos, pois Ele assistiu eu e você no ventre sendo formado, quando ainda era uma substância. Vocês entenderam aqui a precisão do salmista, né? Quando ainda era uma substância, opa, Deus já estava contemplando. Quando vingou, é vida. Vida. Por isso que não importa o que o homem diga, seja Deus verdadeiro, o homem passa como mentiroso, porque a Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre.
Precisamos crer nessa verdade. Precisamos nos apropriar disso, entendendo assim. Quando a gente diz não importa o que o médico diz, não importa o que a medicina diz, não importa o que a psicologia diz, é o seguinte: diante da soberania de Deus, tudo passa a ser insignificante. Pois ainda que todos os laudos sejam verdadeiros, o teu Deus é maior. Foi diagnosticado, foi no médico, no psicólogo, disse que a depressão pode até ser. Mas o Senhor te tira das trevas, das tuas emoções, dos teus maus pensamentos, dos teus maus caminhos e te traz para a luz de Jesus Cristo. Clama a mim, e respondeste-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes, ocultas, que tu ainda não sabes. O problema dessa geração é que reclama demais e clama pouco. Quem muito reclama, pouco clama. Clame ao Senhor e Ele mudará teu cativeiro, Ele mudará a situação, Ele muda o diagnóstico, Ele muda todas as coisas, se estiver dentro do plano soberano da sua vontade. Como não sabemos qual é a vontade de Deus, continuaremos orando, clamando e glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Davi apresenta algo interessante ainda, depois de falar dessa soberania de Deus, na formação de todas as coisas. Quando ele diz no 18, se eu contasse, seria mais numeroso que os grãos de areia. Se eu contasse até o fim, ainda estaria contigo. Ou seja, seria eterno. Eu ia contar a tua ciência, a tua soberania. Se eu tentar descobrir, eu vou viver a eternidade, não vou conseguir descobrir. E aí ele diz, o desejo de Davi, com o próprio mundo mal, com as coisas ruins, com a perversidade do homem, com a depravação total da humanidade, ele diz, quem me dera, Deus, se tu matasses os perversos. Para Davi, os perversos não deveriam existir, os homens maus. E ele ficava em crise, Deus, os homens maus, quem me dera se tu matasses os perversos. O verso 21, Senhor, eu não odeio eu os que te odeiam. É uma pergunta retórica. Não odeio eu os que te odeiam. Eu não detesto aqueles que se levantam contra ti. Eu os odeio, e tem traduções que vai dizer, eu os odeio com ódio cruel. Eu tenho ódio cruel de quem tem ódio de Deus. Eu não ando com quem não anda com Deus. E tem gente que não quer andar com Deus, mas quer andar com quem não anda com Deus. Tem gente que não quer a companhia de Deus, mas vive sentado na roda dos escarnecedores. Tem gente que não quer andar com Deus, que é todo soberano e todo poderoso. É só pegar na mão de Deus, como diz a canção, e vai. Está difícil, segura na mão de Deus e vai. Mas tem gente que prefere segurar na mão do amigo, na mão do ímpio. E prefere andar com quem não anda com Deus. Aí, ao invés de trazer quem não anda com Deus para a presença de Deus, ele vai junto com quem não anda com Deus para onde Deus não está. E ele diz, eu não detesto os que o Senhor detesta. Eu não odeio quem fala mal do Senhor, quem não professa fé. Eu não caminho com quem não caminha contigo. Salmo 1 já começa, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém, ele nem para, ele só dá bom dia e tchau. Mas a Bíblia também diz que se teu inimigo tiver fome, é para você dar de comer, se tiver sede, é para você dar de beber. Mas a Bíblia em nenhum momento diz que você tem que ficar com quem é inimigo de Deus, andar com quem é inimigo de Deus, andar com quem não professa a fé em Cristo Jesus. Se ele precisar de você, socorra. Se ele cair, levante ele, mas sai de perto dele, que quando o raio da justiça de Deus cair sobre ele, é melhor você não estar perto. É bíblico isso. Na rebelião de Coré, Abilão e Datã, 3 líderes que movem 250 líderes de Israel contra Moisés. Quando Moisés chega no arraial, diz assim, quem está com eles? Separa. Quem não está, vem para o lado de cá. Porque Deus vai abrir a terra e vai engolir todo mundo. E assim aconteceu. E Davi está dizendo isso. Isso é um princípio também para a vida cristã. Você precisa entender isso. Não ande com o ímpio. Se você é cristão, se você professa a fé em Jesus, não ande com o ímpio. E se você que está me ouvindo anda no caminho da impiedade, se converta ao Senhor nessa noite.
Eu estou apelando o sermão todo para no final nem precisar mandar você levantar a mão e fazer a oração do pecador. Pois no inferno vai estar cheio de gente que levantou a mão e disse: eu confesso. Confessa nada, confessa com a boca, mas não vive como ele, não anda onde ele andou, como ele andou. Então perceba o apelo do Senhor para te salvar nesta noite. Eu odeio com ódio absoluto, eu odeio com ódio cruel. Eu os considero verdadeiros inimigos porque eles te odeiam, porque eles blasfemam contra ti. Me diz, o que você está fazendo com quem é blasfemo? Me diz o que você está fazendo com o ateu. Me diz para converter ele. Fala de Jesus para ele. Ah, se em nome do amor você não fala que ele é pecador e que vai para o inferno, né? Entendi. Pois o teu amor vai te levar, tu e ele junto, para o mesmo buraco. Pois não tem amor maior do que avisar o outro do perigo que se encontra na estrada. Pois se você sabe que tem um leão rugindo ali naquele caminho, você vai deixar o seu amigo ir, não vai avisar para ele em nome do amor? Seria melhor livrá-lo do caminho desse leão que está faminto, buscando a quem possa tragar. E ele finaliza dizendo: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Esse ponto me preocupou demais. E eu falo isso de vez em quando aqui. O Senhor conhece o meu coração. Ok, isso não te preocupa? Isso me assombra. Porque o Senhor conhece o meu coração. Porque Ele sabe o que eu sinto, que ninguém sabe, que minha esposa não sabe, que meus filhos não sabem. Ele conhece. Senhor, Tu conheces o meu coração. Sonda. Vê se há em mim algum caminho mau. Se houver, converte eles. Converte os caminhos maus do meu coração e guia-me pelas veredas eternas. Converte o meu coração, Senhor. Tu que me sondas, Tu que sabe todas as coisas. Olha aqui, sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me. Prova-me. E provar aqui é prescrutar, é cortar em pedacinhos, em miúdos. Prova-me. Esquadrinha o meu pensamento, o meu coração, em frangalhos, em pedaços. Por isso que o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, porque ele está quebrado, ele está em pedaços, ele está dilacerado diante de Deus. Pois o coração duro não pode, de forma alguma, permanecer na presença do Senhor. E ele diz: sonda, prova-me. Esquadrinha, tem traduções que vai dizer esquadrinha aqui no lugar de prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos, ou pelas veredas eternas, ou pelo caminho eterno. E aqui está no singular, pelo caminho eterno, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão. Resumo desse atributo de Deus chamado soberania, para mim e para a tua vida, é para que você converta o seu coração àquele que tudo sabe, para você que pare de ir nos lugares onde Deus não vai, porque Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, e para que você converta o seu bom coração diante do Senhor. Você tem coragem de pedir para o Senhor sondar teu coração nesta noite? Então vamos, neste momento, fazer essa oração. Se coloca de pé. Não é a oração do pecador, não, mas é a oração dizendo: sonda-me, Senhor, tu que me conheces. Com a profundidade das riquezas do saber e do conhecimento de Deus. E o Senhor sonda o nosso coração. Convido você a fechar os seus olhos, se assim você quiser, e colocar diante do Senhor todos os caminhos da sua vida. Coloque diante do Senhor todas as escolhas, as decisões que você tem para tomar amanhã, todas as decisões que você pensou em tomar hoje após o culto,
Todas as decisões que você planejou para esta semana, coloque todos os seus caminhos diante do Senhor. Coloque o seu caminho de ida e volta do seu trabalho, a condução que você pega para ir e voltar, o carro, o trânsito, a rodovia onde você pega. Coloque diante do Senhor nesta hora todos os teus caminhos. Peça para Ele quebrantar teu coração. Senhor, às vezes meu coração é duro, mas quebranta diante de Ti nesta noite. Talvez hoje você vai sair daqui quebrantado, e não tem coisa melhor do que ser quebrado por Deus, quebrantado por Deus. Então peça para Ele te sondar. Não tenha medo, ainda que seja assustador, peça, pois todos nós precisamos que o Senhor nos sonde e tire todos os caminhos maus de nosso coração, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor. Você conhece essa canção? Você poderia cantar conosco? Quebranta meu coração. Faça uma oração. Essa é a oração do pecador. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim. Pode te encher nesta noite. Grande só a ti. Peça para Ele te sondar agora. Com fé. Usa-me, Senhor. Ele quer te usar. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Usa a minha vida, Senhor. Senhor. Eu estou aqui, usa a minha vida. Usa-me, Peça para Ele te sondar. sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele nos conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim. Se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Peça para Ele te usar. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai. Aleluia. Com a certeza que o Senhor nos deu. Que onde houver 3 reunidos em Teu nome, 2 ou 3 reunidos em Teu nome,
ali tu estaria presente. Ó Deus, tu és um Deus que nos sonda e nos conhece. Tira todo o caminho mau, todo o pensamento ruim de nosso coração, todo o plano, ó Pai, que iria ferir a tua santidade. Joga por terra e nos usa, Pai. Nos usa como um farol, nos usa como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, o inimigo quer nos usar para ferir a tua santidade. O pecado, ó Pai, nos usa para ofender a tua santidade. Mas eu te peço, ó Pai, joga o pecado por terra nesta noite. Ó Pai, joga a imoralidade por terra nesta noite. Joga por terra tudo que fere a tua santidade. E nos usa para a honra e glória do teu santo nome. Nos usa como instrumento, nos usa como ferramenta, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. O farol que brilha à noite como monte sobre as águas, como um caminho no deserto, como flecha que acerta o papel. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces eternas consolações e comunhões do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e todos aqueles que creem, diz